Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Glória a Deus. Nós vamos ler em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós queremos ministrar uma palavra muito atual. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Já está até no televisor, obrigado. Eu vou ler os versos ímpares. Os irmãos podem ler os versos pares. Pastor Humberto. Esse texto, ele tem um princípio tremendo e nós podemos aplicar esse princípio em nossas vidas, em nossos ministérios, na vida da igreja. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Verso 25. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: vamos juntos, igreja? Colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo... Amém. Pode se assentar. Que princípio poderosíssimo. É o princípio de lidar com o antagônico, com o contrário, com a oposição, com o que se levanta, que se nomeie como inimigo até o dia da ceifa. Até o dia que seja o da separação total. Jesus nos ensina tremendamente que nós temos que lidar com coisas que nos incomodam, que nos atrapalham, até o dia que definitivamente essas coisas não mais existirão, não mais prevalecerão. Jesus fala a respeito de um homem que semeou a boa semente, mas o inimigo foi lá e semeou a semente do mal em seu plantio. E de repente começaram a crescer juntas o trigo e o joio, e essas sementes, quando estão logo no início do crescimento, são parecidas. Joio e trigo são muito parecidos. Só diferencia no processo da maturação, do amadurecimento, da colheita. Porque o trigo, os seus grãos são mais pesados. Quando ele fica maduro, então ele começa a arriar o seu pendão. Ele, quando está pronto para colheita, os seus grãos são mais pesados. E o que ele faz? A vara não aguenta, o pendão arria. O joio não. O joio, a sua semente é mais leve. O joio se sustenta, é imponente. Ele não consegue arriar. E aí então se sabe quem é o trigo e quem é o joio. O joio não arria. O trigo arria. O joio não tem reverência. O trigo faz reverência. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala que eles estão juntos. Foram semeados juntos. Os servos queriam arrancar. E o dono falou: não podem fazer isso, porque vocês poderão arrancar a semente boa, o trigo. E nesse momento, os servos ouvem do seu senhor: esperai até a colheita para fazer a separação. Eu quero que você pense nisso. Diga comigo: esperar até a colheita para saber o que vai para o celeiro e o que vai para o fogo. Eu quero dizer que nós estamos em guerra. Guerra. Nunca houve descanso depois que o pecado entrou. Nunca houve paz depois que o pecado entrou. Nós temos inimigos que estão trabalhando para a destruição do ser humano. Temos inimigos que estão trabalhando para a destruição das famílias, do homem, da mulher, da sociedade, do mundo. Nós não podemos jamais achar que está tudo bem, porquanto ainda não chegou a hora da colheita. Enquanto nós aguardamos a colheita, nós
temos que lidar com o joio. Você está entendendo essa mensagem? Diga amém. A colheita não é hoje, não é amanhã. A colheita pertence ao Senhor. Mas enquanto a colheita não acontece, nós estamos lidando com o inimigo. Aquele que não nos dará paz, não cessará o seu trabalho para impedir que sua vida cresça, que você prospere, que você permaneça na fé e na vontade do Eterno. Enquanto não chega a grande colheita, a Bíblia diz que tem coisas semeadas no nosso meio que estão trabalhando como força inimiga, contrária. Eu quero dizer que temos um grande inimigo, um inimigo terrível. E nós não podemos pensar que ele não existe, não podemos achar que ele está destruído. Ele está derrotado, mas não destruído. Não podemos achar que a sua força não nos vai atingir. Não vamos achar que nós não teremos problemas, que não teremos dificuldade. Irmãos, nós estamos juntos com o joio. Desperta, igreja, desperta, marido, desperta, esposa, desperta, pastor, desperta, diácono, desperta, povo de Deus. Ainda não chegou a grande colheita. Nós temos um grande inimigo, se chama diabo. Inimigo de Deus. Qual é o inimigo do povo de Deus? Dragão, antiga serpente, Satanás, Lúcifer. Ele trabalha, ele existe, e tudo que ele puder fazer, ele fará para destruir a raça humana, o homem, a mulher. Não podemos esquecer que o mal nasceu nele. Por causa dele que veio o pecado sobre a humanidade. Ele é o originador de todo mal, de toda desgraça. Ele que é um mentiroso. E nele não habita nenhuma justiça, nenhuma verdade. O diabo, Jesus mesmo falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham mais. O ladrão vem somente para roubar, não tem nenhum senso de empatia, de afeto, de amor nesse ser. O diabo é um ser criado por Deus, mas não nesse espírito e nessa natureza. Deus criou Lúcifer, o transportador de luz, mas por causa do seu mal, ele deixou isso contaminar a sua natureza. Antes, anjo de luz, agora anjo decaído das trevas. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele que lança todo mal, toda desgraça, ele que quer ver as pessoas sendo vilipendiadas pelos vícios, pelas maldições, por tudo que pode existir e levar o homem à prisão espiritual, à agonia, à frustração, à desgraça. É ele. Ele é o pai de toda desgraça. Nele está toda maldição. E é ele que trabalha. Esse inimigo, ele espera o seu dia. E ele está operando com os seus agentes, trabalhando. Ele está agora conectado com uma rede de influências da maldade. É ele que lança todo o terror, toda a desgraça. Ainda mais agora em que o mundo vive nessa convulsão emocional, esse disparate, desequilíbrio mental, esse desassossego onde todos os transtornos têm se manifestado na sociedade, onde as pessoas não conseguem ter equilíbrio mental, a maior facilidade da operação do poder maligno sobre essas pessoas. Eu digo que pessoas que estão descompensadas mentais, elas são portas abertas para a atuação com mais facilidade do diabo. Você está entendendo? Pessoas que têm descompensação por causa de vícios, por causa de desequilíbrio, por causa de qualquer coisa, elas são mais fáceis serem conduzidas, persuadidas, dominadas pelo diabo, pelo Satã. Nós não podemos achar que está tudo bem, tudo tranquilo, ainda
não chegou o tempo da colheita. Amém, igreja? Amém, igreja? Eu penso que as nossas forças têm se esvaído. Algumas pessoas têm colocado a sua fé em bens, em coisas, enquanto a nossa luta não é contra qualquer pessoa. Nós não temos que lutar contra o sangue, nem contra a carne. O apóstolo Paulo diz, Efésios 6:10, revestivos do Senhor e da força do seu poder. No demais, irmãos meus, revestivos do Senhor. Porque nós temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes malignas que atuam agora no mundo, na atmosfera, onde as pessoas vivas circulam, no mundo da operação celestial. O diabo é um ser vivo, estrategista, e ele veio para roubar valores, ética, ele veio para roubar moral, ele veio para desgraçar as vidas, para roubar a fé. Quantas pessoas agora sem força, quantas pessoas que não têm como caminhar para a casa do Senhor. Parece que há uma corrente pesada e uma bola de ferro em seus pés, que não consegue vir para a casa de Deus, mas para o pecado elas andam normalmente. Mas para a casa de Deus elas não conseguem ir para buscar, para adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sempre haverá. Nunca foi fácil adorar a Deus, nunca foi fácil servir a Deus, nunca foi fácil trabalhar na obra de Deus, porque nós lutamos contra o diabo, igreja. Quando é para as coisas de prazeres desse mundo, prazeres da alma humana, percebe-se que as pessoas têm facilidade. O inimigo do homem se chama diabo. E ele vai trabalhar para que as pessoas não possam jamais adorar a Deus. Esse é o inimigo do homem, primeiro inimigo. O segundo inimigo do homem, que tem trabalhado tremendamente, 24 horas por dia, sem cessar. E ele está inserido em todo o estágio da vida. Ele está impregnado agora em todos os meandros humanos. Ele trabalha. E esse inimigo, ele é coagente, participativo, junto com Lúcifer, com Satanás. Mas esse inimigo, ele é mais aceitável, ele é mais social, ele é mais próximo, ele está dentro de casa, ele está no trabalho, ele está na rua, ele está em todo lugar. Esse inimigo se chama o mundo. O mundo. O mundo. O mundo entrou nos corações, o mundo entrou nas mentes, o mundo entrou nos sonhos, nos sonos. O mundo entrou nos programas, nas agendas das pessoas. Quando eu falo mundo sistema. Um mundo organizado para conduzir as pessoas a viverem trocando os valores, desprezando a palavra, desprezando Deus, desprezando os valores da igreja. Até muitos que são da igreja chegam a debochar de irmãos da igreja. Isso é o sistema do mundo. Brincam com as coisas de Deus. Isso é o sistema do mundo. Pessoas que estão dentro da igreja, que juraram, que votaram, Senhor, nunca sairemos do teu caminho. E hoje estão aonde? Estão presas ao sistema de Satanás, do mundo. Alguns chegaram para mim dizendo assim, Senhor, oração, se isso acontecer, eu quero que tu tires a minha vida. E hoje essas pessoas estão no mundo, bebendo, fumando, estão desonrando suas vidas. É o sistema. Nós estamos hoje inseridos a um programa de atividade socioemocional, socioeducativo. E as pessoas não questionam em nenhum momento se o que elas estão fazendo está auferindo contra a palavra de Deus. Crentes que envergonham o nome do Senhor. Crentes que não dão verdadeiro testemunho do Senhor Jesus Cristo. Oh, eu estou indo para a igreja, eu vivo de qualquer maneira. O sistema está te corroendo. Você é um crente apagado, sem brilho e sem luz. Ah, você diz, olha, eu vou para a igreja. Mas o que te domina é o mundo. Quais os valores que são importantes para você? Quais os valores que estão constantemente na sua mente? Quais os valores que você evoca, que você prega, que você diz, que você traz à luz nas suas conversas? Talvez as suas conversas estão cheias de porcarias. Talvez os seus Facebooks e seus WhatsApps, as suas trocas de mensagem, tem coisas impuras, lascívia. Oh, meu Deus!
Tu és poderoso, você é um cínico. Não tem como pregar de outra maneira, irmãos. O sistema é tudo aquilo que Satanás ofereceu a Jesus. Jesus foi levado ao pináculo do templo e quando ele chegou no ponto mais alto, que ele avistou toda a cidade, o diabo falou, olha, isso tudo aí é meu. Tudo isso é meu. E ele falou para Jesus, tudo te darei se você me adorar. Tudo te darei se você se prostrar diante de mim. Jesus falou, somente adorarás o Senhor teu Deus e a Ele darás culto. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não consigo entender quando a pessoa diz que é de Deus e a sua língua é usada para falar mal, para fofocar, para mentir. Porque o mundo vive assim. As pessoas no mundo são assim. Elas não se firmam na verdade. Na Bíblia tem 3 mundos. 3 mundos. Um mundo sistema, um mundo geológico e um mundo demográfico. Foi isso que Satanás apresentou para Jesus, o mundo sistema. Tudo, diz Paulo, me é lícito, mas nem tudo eu posso fazer. Mas nem tudo é espiritualmente puro ou moralmente puro. Qual é o sistema que tem dominado a sua vida? Outra coisa que tem sido um grande inimigo do homem. Esse acorda, adormece, anda, vive dentro do ser humano. É o eu, é a vontade do ser humano. O eu é a capacidade da instância, da faculdade mental que o ser humano consegue sentir as emoções internas e também as sensações do lado de fora da sua vida. O eu é a personalidade. A personalidade é formada pelos genes dos pais e pela formação cultural e o ambiente da família. O eu é um inimigo terrível, porque ele quer se sobressair, ele quer se manifestar. O eu não quer se submeter à vontade de Deus de maneira nenhuma. O eu é a parte decaída do ser humano. Quando o pecado entrou no mundo, ele danificou a personalidade humana. Não só a personalidade humana, mas também toda a esfera do universo. Todos os mundos criados por Deus foram danificados por causa do pecado. Está em Gênesis isso. E a gente pode saber como lidar com um inimigo tão interno, tão dentro de nós. Olha, o que nós falamos, foi semeada uma boa semente, mas também o inimigo semeou o trigo no meio, o joio no meio do trigo, semeou a semente errada. Nós temos que lidar com coisas dentro de nós que estão tentando nos dominar, nos azedar, nos colocar em posição, estarmos tripudiando dos outros, debochando, lidar com sentimentos tão nocivos, tão terríveis. Por isso, irmãos, nós estamos aqui nesse culto. Qual a razão de estarmos nesse culto? Adorar a Deus e submeter a nossa personalidade ao sacerdócio de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Não tem razão maior, fundamento do culto, que não seja esse: submeter a alma humana, submeter os seus disparatos, se render, como fez Davi, adorou o Senhor, e ele declarou: Senhor, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito, Senhor, reto. Paulo mesmo declarou: o que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Eu vivo nessa luta. Romanos capítulo 7. Mas quando ele encontra a soberania e o poder, a exaltação da obra redentora de Cristo, ele declara em Romanos 8, agora, ele diz para o seu eu: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive segundo o pecado, mas a lei do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Oh, aleluia! Glória a Deus! Pastor, como é isso? Você se lembra que eu falei que nós estamos em guerra? Aí você me pergunta: pastor, mas essa guerra vai chegar quando? Ela já está sendo travada agora. Todo dia nós estamos em guerra. O joio está dentro de nós. O joio, ele tenta
impedir a semente bendita que foi semeada em nossos corações. Mas enquanto não chega a ceifa, a grande colheita, enquanto nós não tivermos corpos totalmente glorificados, sem pecado, enquanto nós não estivermos nos céus, nós estaremos em grande luta, tratando dessa dicotomia dentro de nós. Uma hora nós estamos louvando a Deus, e outra hora nós estamos maldizendo o Senhor. Outra hora estou abraçando o irmão, e outra hora eu estou xingando e maldizendo o irmão. O que é isso? Uma hora eu cedo e outra hora eu quero, eu sou orgulhoso. Isso é o teu eu. É a tua personalidade que foi danificada. Que somente debaixo do sacerdócio de Jesus você pode quebrar essa força desse joio. Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 16. Os 16 alimentos nocivos para a alma humana. Paulo diz, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra quem, irmãos? Joio contra o trigo. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se. Não tem amizade, não tem negócio, não tem aliança, não tem como ter conveniência entre os dois. Eles são antagônicos. Estes opõem-se o que, irmãos? Para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito. O que diz aí? Glória a Deus. Porque as obras, olha aí, as obras da personalidade decaída humana são essas. E não venha me dizer que você não tem vontade, isso já não se passou em você, ou se isso não está acontecendo com você, porque isso é inerente à alma humana. Porque nós não temos corpos glorificados, nós não estamos nos céus, a colheita ainda não foi feita, nós não estamos agora no lugar onde o pecado não mais habitará. Nós ainda não chegamos no lar celestial, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ok? Vamos lá, igreja? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas... O seu maior inimigo está dentro de você, o seu eu, é a sua personalidade decaída. Às vezes eu vejo tanta truculência no meio da família, do povo de Deus, briga, discussões, tanta prostituição no meio. Prostituição. A prostituição vem do vocábulo porneia, no grego. Significa qualquer coisa lascívia. Masturbação, desejo sexual, impureza na mente, é prostituição. Uma certa feita eu estava com um irmão e ele falou assim, pastor, olhe por mim. E, claro, irmão, ele, pastor, eu não consigo largar o vício de filmes pornográficos. E eu falei, você pode se livrar, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém, porque todos nós estamos inseridos na mesma natureza decaída. Nós estamos aqui, irmãos, porque precisamos da graça do Senhor. Nós não estamos aqui porque merecemos, não. Nós estamos aqui porque carecemos da graça de Jesus. Nós não vimos aqui mostrar o nosso terno, a nossa roupa, o nosso sapato, o nosso carro. Nós vimos dizer assim, Senhor, mortifica a minha carne. Mortifica o meu eu, Senhor. Tanta arrogância no meio do povo de Deus, no meio da família. Tanta gente que arrota desprezo, descuido. É o eu, soberbo, arrogância, fede, cheira mal, é catinguento. E não sabe que é pobre, nu e miserável diante dos olhos do Deus eterno. Porque o que nos separam não é a pigmentação da pele, nem condição social, intelectual, não é econômica.
Mas o que nos separa desse mundo é o Espírito Santo. É a palavra do Deus eterno guardada nessa carcaça de barro. Nós temos um grande inimigo, que é o nosso eu. Se você não crucificar o seu eu, se você não fazê-lo morrer, ele não vai deixar espaço para o Espírito Santo. Ele trabalha contra o Espírito Santo. O nosso eu trabalha contra a vontade de Deus. Sabe aquela coisa que você quer viver em comunhão com os irmãos, com a família, mas logo você não pode porque isso vai afetar o seu orgulho? E muita gente não consegue fazer a obra de Deus porque, olha, eu não me dou bem com o nosso irmão fulano, com o irmão ciclano, eu acho que a irmã está obtida. O que você está fazendo aqui? Você já devia estar em outro lugar, meu irmão. Porque aqui não é lugar de anjo. Lugar de anjo é no céu. Tiago fala, Tiago capítulo 4, verso 1. Ele diz, da onde nascem essas coisas, da onde é a fonte dessas coisas, como começam essas confusões, essas intrigas. Tiago diz, o que está escrito aí, irmãos? De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites. É eu, que nos vossos membros guerreiam, é o eu. Deleite é a vontade inata humana, a vontade soberba, a vontade grotesca humana, sem a promoção e a virtude e a presença do Espírito Santo, o eu tenta dominar. Nós lidamos com 3 grandes inimigos de nossas vidas. O diabo é o número 1. O mundo é o número 2. Sistema e o número 3. É o nosso próprio eu. As nossas próprias vaidades, vanglória. E Tiago diz, da onde vêm essas coisas? Da onde vem? A fonte de todas as coisas está dentro de você, está dentro de mim. Que é a nossa vontade, que guerreia. Porque a nossa vontade não quer estar debaixo do sacerdócio de Cristo, da palavra, da obediência. Nós queremos sempre tentar dar uma satisfação de regozijo para o nosso eu. Não, porque eu deixei, porque isso, é porque você é um carnal. Você é um carnal. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito fazem a vontade do Espírito. Eu não falo em nome de igreja, eu não falo em nome de instituição, eu falo em nome do Senhor. Porque está escrito, Romanos 8:8, está escrito, irmãos. A carne nunca vai satisfazer a Deus, a carne nunca vai fazer com que aconteçam as coisas na igreja, na família. Não vai, porque a carne é o eu, é o prazer da personalidade decaída. Portanto, o que diz aí? Se não pode agradar a Deus, como vai agradar o ser humano? Carne, cardia, vem do grego, significa atitudes da mente, do pensamento. Como que o que domina o meu pensamento é aquilo que eu quero e nunca consigo colocar isso debaixo do senhorio do Deus eterno. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 16, que os que são de Cristo se submetem à lei de Deus. O que está escrito aí? Os filhos de Deus se submetem ao Espírito de Deus, ao Espírito da palavra, à subserviência da lei do amor em Cristo, a um despojar. Aqueles que estão em Cristo não querem aparecer em nada, pelo contrário, faz como João Batista, importa que ele cresça e eu... Essa é a vontade de Deus. Às vezes as pessoas estão entendendo tão errado a forma como devem servir ao Senhor. Você não entra aqui com o seu clichê de título. Ninguém vem aqui reconhecido pelo que tem, pela marca da roupa. Mas as igrejas criaram esse sistema. Quem alimenta isso são os gurus das igrejas. Desprezam o amor, a caridade, o afeto, mas mantém a aparência, mantém a glória humana. E o amor está vazio. Eu não tenho ideologia. A minha ideologia é a palavra de Deus. Eu não tenho um partido. Graças a Deus, o meu partido é o Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. Porque a ideologia só serviu para matar as pessoas, destruir, provocar desamor. Hitler, ele achava que estava fazendo bem, matou mais de 6 milhões de judeus, fora cristãos, prostitutas, gays e quem ele quisesse matar. O socialismo, o comunismo matou mais de 100 milhões! 100 milhões! Porque eles achavam que deveriam ter
uma raça conforme eles queriam. Irmãos, por isso eu não discuto política. Eu discuto assuntos. Agora defender A e B... Não, meu irmão. Minha defesa é a palavra. Mesmo porque, com licença, com autorização, no mundo, fique sentadinho aí para você segurar essa. No mundo, hoje, morre mais de 55 milhões de crianças por abortos praticados sem uma prática qualquer de risco da mãe. Esses abortos não são abortos terapêuticos que põem em risco a vida da mãe, mas são abortos criminais. 55 milhões de crianças são mortas, cometidas por causa do aborto. É a igreja. E aí, igreja? E aí, irmão? E aí, irmã? Pergunta aí. E aí? Fala com ele. E aí, Daniel? E aí? E aí? E aí, pastores? E aí? Ah, irmãos. Eu estou saco cheio disso. A igreja tem que ser lavada, remida no sangue de Jesus, se posicionar no mundo espiritual, tomar a Bíblia, vir para a escola dominical, orar, buscar o Senhor e parar com essa palhaçada. Porque nós não estamos aqui para viver aqui nesse mundo, não, irmãos. Nós não estamos aqui para ficar enterrados dessa vida. Nós estamos aqui como peregrinos, amém? Irmão, nós estamos indo para os céus. Igreja, desperta. A guerra não acabou, está entendendo? O joio está junto com o trigo. Está no mesmo campo. O joio está dentro de você. É aquilo que não se coloca à disposição do sacerdócio do Senhor Jesus. Deus tenha misericórdia da igreja. Deus tenha misericórdia dos pastores. Deus tenha misericórdia dos diáconos, dos obreiros. Deus tenha misericórdia dos membros. Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nos ajude a te servir, a te amar. Tenha misericórdia, Senhor, que nós temos que lidar com esses inimigos e temos que vencê-los, temos que vencê-los. Ó Senhor, nos dê a força ao Daniel, dê a força a esse ministério. Nós temos que vencer esses inimigos. Ministério de louvor, pastores, igreja. Nós temos que vencer, porque é um tempo de libertação, um tempo de cura, é um tempo de libertação, é um tempo de cura para a igreja do Senhor. Meu irmão, você precisa saber que você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Pastor, como eu posso vencer o diabo? Como eu posso vencer o mundo? Como eu posso vencer o eu? Somente com o Espírito Santo. Somente com o Espírito Santo. Não é com ritualismo, não é com ressuscitação da lei de Moisés, não é obrigação, mas é você se render tremendamente ao poder do Espírito Santo e a partir de agora ser guiado pela lei do Senhor Jesus para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Deus possa tocar agora em você. Amém? Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu tenho a força do Espírito Santo para vencer o diabo, o mundo e o eu. Eu tenho o poder para vencer esses inimigos. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus!